Vilela, a né? gente no Rio de Janeiro tava sufocado. A gente tava esperando um lampejo de esperança de novo. Pô, vamos conseguir. A gente estava sufocado, a gente continua sufocado. Essa operação não resolveu nada. Ele fala como se aqui tivesse uma maravilha. Olha, antes de começar o conteúdo, eu já tô avisando logo. Se você tem algum problema com político, com partido, se você é muito fã de um político, se você fica muito magoado, se você ouve críticas muito fortes em relação ao político que você gosta, então talvez esse conteúdo não seja para você. Já no início desse vídeo já tem um aviso, então eu tô avisando novamente, tá? Eu não vejo o político como um super-herói, porque ele é um funcionário. Para mim, ele é um funcionário que que deveria estar me servindo, entendeu? Então eu faço cobranças aqui, faço críticas, tá? Então, se você tem algum problema com político, nem passe daqui. Tá? E olha, não foi por falta de aviso, hein? Diálogo do Marcola, que vazou, um áudio. Com o PT nós tinha diálogo cabuloso. Aí com esse governo Bolsonaro, esse diálogo veio a público em 2019, com o governo Bolsonaro a gente não tem mais esse diálogo. Já transferiram, né, os cabeças das facções criminosas para presídios de segurança máxima, presídios federais. Então tem que ser isso. E dá para fazer. Eu vi ali como é que funciona em El Salvador. Olha, eu tô adorando que a gente tá em época eleitoral e todos eles estão se expondo, indo para debates, dando entrevistas. Eu adoro, né? Principalmente que é nesses momentos que a gente vê quem é mais amador, quem tá um pouco mais preparado, quem não tá. Mas no final sempre escapa alguma coisa. É impossível. É impossível. Né? E dessa vez vai ser interessante ver o que ele tem para falar. É muito interessante que ele fala simplesmente sem pensar o que ele está falando. Ele faz uma construção muito contraditória. E eu vou mostrar aqui também dados. Ou melhor, reportagens. Lá um país pequeno lá? Conseguiu, eu tive lá. Qual que é? Eles fizeram algumas coisas que nós já começamos a fazer. Que foi mudar a legislação penal. Lá são várias coisas, mas a lógica era a mesma, tá? O Vilela lá são chamadas pandilhas, né? Que são as organizações criminosas que tem aqui no Brasil. Que eram essas organizações criminosas que dominavam territórios. Então eles tinham que recuperar esse território. E como havia um modus operandi dessas quadrilhas, havia uma hierarquia, eles eram uma espécie de empresa do crime. Eles eram um governo paralelo que impunham suas leis naqueles locais. Então, assim, eles criaram lá um crime de pertencimento. Eu acho muito interessante que ele traga o exemplo de El Salvador. Como se El Salvador fosse um país que, nossa, se transformou, né? Acabou a criminalidade, se tornou um país rico, próspero, sem pobreza, todo mundo feliz. Eu tenho reportagem aqui que eu vou mostrar um pequeno trecho da matéria que fala... a matéria não é exatamente sobre isso. Eu vou mostrar. Mas eu achei interessante o que está sendo mencionado lá e retrata bem a realidade daquele país. E veja que é muito interessante que ele quer pegar uma ideia de segurança pública de um outro país, que tem uma outra constituição, que tem uma outra dinâmica de governo, para botar aqui. E eu acho muito curioso, porque esse pessoal, eles adoram os Estados Unidos. Por que eles não sugerem, pelo menos, alguma coisa de lá? Por que eles estão indo para El Salvador? Por que eles não vão para os países europeus? Dar uma olhada lá nos países nórdicos? Então, essa questão de presídio, ela vai muito mais em relação ao que ele acha que tem que ser feito para aquilo que deveria ser feito. Até porque a gente não pode esquecer que na Constituição o Estado deve zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Você pode não concordar,
Ele pode não concordar, eu posso também não concordar. Mas se ele quer entrar numa carreira política, ele deveria estar com a Constituição, abaixo da Constituição. E não botar o que ele acha acima da Constituição. Porque se ele não concorda, ele não é obrigado a seguir, ele não é obrigado a ser político. Agora, se ele é político, ele deveria entrar na política com a Constituição, abaixo da Constituição. Não é o que acontece. Os nossos políticos não adotam a Constituição. E eu vou mostrar aqui os próprios argumentos dele, como demonstra que ele não se pauta por isso. Nenhum político se pauta por isso. Nenhum. Vamos continuar a ouvir o que ele tem para falar, que eu também tenho coisas para mostrar também. Pertencimento a uma organização criminosa. Então, simples fato de você ser identificado como pertencendo a uma pandilha daquela... São tatuagens, né? Isso também ajudava a identificar. Eu ajudava a identificar. Lá, por exemplo, tinham facções criminosas que quando você via tatuagem que eram gotinhas no rosto do vagabundo, sim, aquilo era a quantidade de policiais que ele já tinha matado. É, vagabundo, né? Acho interessante que ele chama de vagabundo esse tipo de gente. Mas você repara que ele não usa o mesmo tom quando se trata de um banqueiro, de um empresário. O que ele tá falando aí do caso do Banco Master? Nada, né? Não fala, o amigo dele lá, o senador tá envolvido, queria aprovar a lei. Então essa lei vai valer pro amigo dele? Pra esse amigo dele? Talvez ele até fale que sim, mas eles falam qualquer coisa. E vou mostrar nesse vídeo que tu não pode levar ele a sério, hein? Se você tá pensando em votar nele, seria interessante você ver esse vídeo. Porque é incrível que eles falam sem filtro e erram totalmente despreparados. Eu vou mostrar. Vamos ouvir mais o que ele tem para falar. Aí tinha alguns desenhos que identificavam, essa aqui é da pandilha A, essa aqui é da pandilha B. Então eles criaram eles mudaram a legislação penal, criaram esse crime de pertencimento a uma facção criminosa e começava a pena com 20 anos de cadeia. E sem direito a nenhum benefício de progressão de regime, essas coisas. Aqui a gente fez isso agora, recentemente. Eu até ajudei a construir, junto com o Derrit, foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados. Né? O Lula, por medo de ser vinculado a um defensor de bandidos e não defensor das vítimas, como nós defendemos o cidadão de bem, ele acabou sancionando as partes principais e hoje, no Brasil, você pertencer a uma organização criminosa. Olha! O governo Lula! Você veja que ele aprovou isso, não é pensando no bem do Brasil não, hein? É pensando na imagem dele, É pensando na imagem dele. Porque quando o projeto foi pela primeira vez apresentado, a esquerda criticou, o governo criticou. E aí vem a segunda votação e ninguém falou nada. Aí parece que o governo até votou junto. Então, olha, eles não fazem nada em benefício da gente. Eles fazem antes em causa própria. Você veja, né, que o Lula, né, a gente está na eleição e o presidente quer ser reeleito. Então, o que ele faz? Ele vai dar benesses. Ele vai usar o Estado para dar benesses para a população. Ele vai usar a máquina pública para isso. Então, quer dizer, ele tem a solução, mas ele não solta a solução se não for no interesse dele. Então é patrimonialismo, porque ele chega lá, ele ocupa a função de presidente. E a partir daquele momento, é ele que vai decidir. Ah, agora ajuda, agora não. Não, vamos segurar, né? Vamos segurar. Não, solta aí uma notícia. Vamos sondar o que a população acha. Então é assim que eles trabalham. Eles não estão lá para trabalhar pela gente. Eles estão lá por interesse próprio. Aí fazem uma ceninha, né? Que precisa do voto.
Então você perceba. E olha, eu não tô falando nem dele, eu tô falando do presidente. E o pai dele também fez a mesma coisa. Então eles fazem esse tipo de coisa. Eles podem ajudar, eles não ajudam porque não quer, porque usa como moeda de troca. Que coisa, né? Que triste, né? A gente pagar esse pessoal para eles fazerem isso com a gente. Criminosa também começa uma pena de 20 anos de Então já reclusão. começamos A gente mudou o percentual da pena que a pessoa tem que cumprir para ter direito a uma progressão de regime, por exemplo. Nós mudamos os critérios para audiência de custódia, ou seja, que essa porta giratória que o marginal rouba, tem 100 inquéritos por roubo de celular, o cara pega o roubo de celular de novo e é solto no mesmo dia na audiência de custódia. Isso vai acabar. Agora é uma espécie de... É um Como critério faz? lá que é uma habitualidade criminosa. Então, apesar da pessoa não ter uma condenação transitada em julgado... Olha, repare que ele está falando que essa porta giratória vai acabar. Vai acabar, tá? Ele aprovou o projeto aí com Lula, vai acabar. Porque ela só é reincidente quando ela comete um crime, né, novamente, ela é condenada a segunda vez, já tendo uma condenação transitada em julgado anteriormente. Agora não, se o cara é um criminoso habitual, o juiz já pode, ao invés de conceder a liberdade provisória para ele, manter ele preso. A gente criou o crime autônomo de porte de fuzil, que não tinha. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no final de 2024, eles entenderam que o fuzil era um instrumento de trabalho do traficante de drogas. Porque numa situação em que um cara foi condenado por tráfico de drogas, portando um fuzil também, ao invés de eles considerarem isso um crime autônomo, ou seja, o cara vai responder pelo tráfico de drogas e pelo porte ilegal de fuzil, tá com fuzil não é para fazer eles coisa boa, consideraram né? que essa aqui... Olha, tudo isso o governo aprovou, hein? O atual governo. Mas deixa eu mostrar o primeiro dado aqui. Porque eu quero falar do seguinte. Quero falar do seguinte, não é isso aqui não. É El Salvador. Olha. Bom, aqui é uma reportagem falando do efeito econômico da guerra do Bukele contra as gangues em El Salvador. Então tem a matéria aqui falando, mas o que me chamou a atenção realmente nessa matéria é o seguinte. É o seguinte. Olha isso aqui. Devemos, a consequência mais clara do seu plano de controle territorial é o boom turístico que, por sua vez, está causando um processo de gentrificação. Enquanto a economia geral permanece estagnada, sem reformas estruturais, altamente endividada e com grande dependência sobre remessas vindas do exterior. A isso devemos acrescentar uma desigualdade social cada vez maior. Para a maioria dos salvadorenhos, a principal alternativa tem sido o trabalho independente informal, a mesma coisa que no Brasil. O Brasil está adotando e tomando práticas em termos de trabalho alternativo, a mesma coisa que El Salvador. Um país com uma desigualdade absurda. Tá gentrificando, tá tirando das grandes regiões, das regiões turísticas ou dos grandes lugares que as pessoas visitam. Eles estão tomando lugar. As pessoas pobres estão sendo distanciadas. Então você perceba que esse trabalho que aconteceu em El Salvador, esse trabalho repressivo, esse tipo de justiça, não fez o país ficar melhor. O país é horrível para se viver. Então, assim,
Se lá não melhora, se lá tá igual aqui, o que vai fazer aplicar essa coisa aqui para resolver isso? O que vai acontecer? Vai repetir o que tá fazendo lá, mas lá não tá dando certo. A economia lá é horrível. Desigualdade social, as pessoas em subemprego, emprego alternativo. Que coisa, né? Interessante isso, né? De vários países, ele vai justamente para El Salvador. Um país economicamente pequenininho, todo endividado. Que coisa, né? Era um instrumento para garantir a atividade final dele. Então, ao invés de ter uma pena maior, ele tinha um aumento da pena do crime de tráfico de drogas. Então, hoje não, o cara responde pelo tráfico de drogas, pelo porte ilegal de fuzil e por pertencer a uma organização criminosa. E o chefe de uma organização criminosa, só nesse tipo de crime, pode chegar a ter 80 anos de condenação. Então, assim, é para nunca mais sair. Isso tem que passar um recado para quem quer continuar investindo nessas atividades criminosas, porque se for pego, vai ser preso e não vai sair. Vai ter E continuo se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Tem que ser assim mesmo, como aconteceu no Rio de Janeiro. Não dá mais, ninguém suporta mais essa situação. Então veja, né? Que então ele tá falando que ninguém suporta essa situação e tem que neutralizar a pessoa. Mas olha só. A Constituição não permite isso não, tá? Lá na Constituição diz que o Estado deve zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Independente do que ele seja. Se é trans, se é evangélico, se é bandido, se é polícia. Todo mundo, o Estado tem que trabalhar em priorizar a vida. Porque o Estado, na Constituição, deveria garantir isso. Agora, é o que eu falei, ele pode não concordar, ele não é obrigado a ser político. Ele pode lutar para mudar essa Constituição e aí, quando ele for político, adotar isso. Mas os políticos aqui, eles assumem e passam a fazer coisas muito estranhas e que não condiz com lei, com Constituição. Porque se o Estado deve zelar e você está falando que precisa neutralizar, por exemplo, um elemento, e você veja que ele está falando que precisa neutralizar porque precisa, ele não está dando nenhum tipo de circunstância. E se ele fala isso, ele está incentivando uma prática que no Brasil não é permitida. Que coisa, né? Então a gente tem políticos que entram na política e tem um discurso inconstitucional e a população acha isso super normal. E tem que achar mesmo, né? Naturalizou. A imprensa naturaliza. O judiciário naturaliza. Porque o judiciário, ele deveria estar vendo isso. Eles são incapazes de resolver isso. E se a situação está como está agora, é porque o Estado é ineficiente. E aí o Estado, como o Estado foi ineficiente e permitiu isso, ele terceiriza a culpa. Aí a culpa é do bandido. Né? Aí a culpa é do aviãozinho. Aqui no Rio a gente fala aviãozinho, né? Os meninos que trabalham para as organizações. Então, assim, não dá. Você perceba que ele tá com... É um discurso muito constitucional. Aí fica muito complicado. Como é que a gente aceita isso, né? Porque a gente não tem incentivo da prática da leitura da Constituição. Porque se a gente fosse educado nisso, eu te garanto que o Brasil não ia estar o que está agora. Te garanto. E não tem, é indefensável. A gente tem que defender o direito de ir e vir das pessoas, a soberania da pessoa sobre o seu celular, sobre a sua bolsa. Isso tem que acontecer. Hoje no Brasil, a gente tem cerca de
de 200 mil mandados de prisão em aberto que não foram cumpridos. E por que não foram? Porque por causa da impunidade, você não consegue investigar, a pessoa foge, você não tem número de policiais suficiente, você não tem tecnologia o suficiente para auxiliar as polícias. Enfim, então é uma série... Então, olha, a gente tem uma série de dificuldades. Perceba bem, temos uma série de dificuldades. Então, para investigar esse pessoal, para prender, a gente não tem dinheiro. E aí tem uma coisa que chama muito a minha atenção, é que a gente não tem dinheiro, mas para segurança vai aparecer o dinheiro. De repente vai brotar dinheiro para segurança pública. E aí fica uma coisa muito estranha, porque o governo agora está segurando. Não quer gastar, bloqueia. Um monte de ministérios são afetados por causa do arcabouço fiscal. Vai tudo para o título, para os juros da dívida pública. Mingua o dinheiro, bloqueia o dinheiro da saúde, bloqueia o dinheiro da defesa, da segurança. Bloqueia. Tudo em nome do rentismo. E aí eu não sei, esse pessoal faz uma conta estranha, porque é um estado enxuto, mas para segurança é um rio de dinheiro. Agora, olha isso aqui. Zerar déficit de 202 mil vagas em presídios custaria 14 bilhões. Olha, isso é do final de 2025. Em CPI, senadores citam fragilidade da inteligência sobre presídios. Só que o próprio Senado aprovou esse arcabouço fiscal. Aprovou. Então eles estão percebendo aqui dificuldade de aplicar isso. Então ele sabe que é difícil. Ele mesmo está falando aqui, é difícil. Déficit de 40% de vagas. É a terceira maior população carcerária do mundo. Atrás só dos Estados Unidos e da China. Olha isso, o nível de comparação, o valor de 14 bilhões para a construção de presídios se aproxima dos 12 que a Polícia Federal estima que foram desviados na fraude do Banco Master. Então, assim, esse pessoal, eles fazem uma conta estranha. É estado enxuto menos para segurança. E aí ele é senador e tem problema. Como é que ele vai resolver isso? O estado vai ficar enxuto? Não é isso que eles propõem? Série de fatores. E você tem... vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, Vilela. Nós temos 43 mil presos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sabe quantas pessoas só a Polícia Militar prende por ano no Rio de Janeiro? 46 mil. Então, olha como é que é a porta giratória, olha como é que é a impunidade. Vai ter que construir presídios, sim. São aproximadamente... Não, mas ele falou que aprovou lei. Essa lei vai ser botada em prática quando? Para acabar com essa porta giratória que ele falou lá atrás. Ele falou a lei, foi aprovada a lei, porta giratória. Não foi isso que ele falou? Então agora a porta giratória está acontecendo? Ele botou a lei ou não botou a lei? E foi isso que eu entendi. Ele aplicou a lei da porta giratória lá, com derrite, com o presidente ou não? Quando é que vai valer isso? Ele estava se gabando aí. Perceba, esse pessoal, eles não têm compromisso com o que eles falam. Eles não estão se importando. Eles falam qualquer coisa. É uma contradição atrás da outra. Ninguém fala nada. Eles construíram construíram em menos de um ano um presídio que é o
é o CECOT, né, o Centro de Combate ao Terrorismo, que eles enquadraram essas facções criminosas lá como terroristas. Então as pessoas só foram colocadas lá e a criminalidade despencou. El Salvador tinha 128 homicídios, já tinha a taxa de homicídio, né, de 128 por grupo de 100 mil habitantes. Hoje eles têm 0,4 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, virou um país seguro. Medíocre. É um país com uma economia medíocre, todo endividado. Estavam usando Bitcoin lá. Agora dolarizaram moeda. O El Salvador está entre os 20 maiores países do mundo. A educação lá está bombando. Na matéria aqui está falando que é uma incrível desigualdade social. É igual ao Brasil. Se a situação lá é desigualdade social e emprego alternativo crescente, é igual ao Brasil. Se lá não mudou nada, o que vai me convencer que botar isso aqui vai mudar? Para e pensa. Para e pensa, vê se isso tem lógica. Isso não tem sentido nenhum. Tá? Então, eu vi cenas da galera saindo à noite com família, criança e bebê no centro da cidade. Não, e assaltando de novo, matando gente, mata policial, mata mulher. Aqui no Brasil. Então, assim, são os saidões que a gente também acabou. Né, com as saídas de feriados, né? Aquela história de alguém uma mulher que assassinou o pai e a mãe, dia dos pais e das mães, ela sai da cadeia e vai para casa. É um tapa na cara da sociedade. Então aqui a gente consegue, só para concluir a parte dos presídios, então a gente tem aproximadamente ali, Vila, 500 mil vagas de necessidade de construção de presídios. Precisa para se construir mais presídios? Não precisa ter vontade de fazer mais nada. Não precisa aprovar. Então veja bem, ele quer prender região periférica. Esse pessoal, eles adoram atacar a região periférica. Olha isso aqui, olha isso aqui. Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Ah, direitos humanos. Olha, eu não estou me importando com direitos humanos. Eu estou me importando aqui com os dados que eles estão dando. E é da Câmara, tá? Isso aqui é da Câmara. Câmara dos Deputados, tá? Além da precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam, via de regra, contra a população negra e pobre. É da Câmara dos Deputados, tá? Então eu vou considerar que isso aqui seja verdade, tá? É da Câmara dos Deputados. Entre os presos, 61% são pretos ou pardos. Vale lembrar que 53% da população brasileira tem essa característica. Os brancos, inversamente, são 37% dos presos, enquanto são 45% da população em geral. Tem os quebrados, mas eu estou arredondando aqui os valores para ficar mais fácil a compreensão. Até para eu me comunicar melhor. Ainda de acordo com o Departamento Penitenciário, 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo. Um indicador de baixa renda. Então, isso é interessante a gente perceber. Porque você perceba que lá na Europa, esse pessoal que se diz de direita, mais à direita, mais e mais ainda à direita, lá no outro lado, na ponta da direita, não é um discurso anti-imigração. Tem um grupo lá da Europa que faz isso. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Ou seja, ele está usando... Eu já percebi que tem os políticos que eles usam esse discurso de tem que ir com tudo para a zona periférica. A zona periférica é o grande problema. É o grande problema. Mas por quê? Porque eles vão com um discurso para lugares com região de área pobre. Então eles usam o poder do Estado, o discurso do poder do Estado,
contra pessoas que são economicamente desfavorecidas. Então você perceba que é uma forma de agir até meio covarde. Porque em nenhum momento aqui, ele menciona o cara que é um tipo de banqueiro, um tipo de empresário, que não está nessas zonas e que trabalha justamente com financiamento para essas regiões. Eu analisei aqui o Nicolas. Ele mesmo fala, tem o rico, ele fica para lá o rico. O lance é a zona periférica. Eu já analisei aqui vereador de São Paulo, que é de direita, com o mesmo discurso. É a zona periférica. Então você perceba que ele não traz solução em termos de ver essa sociedade carcerária que a gente tem. Se ele não quer rever, né, essa questão de quantos presos, o tipo de pessoas que estão indo lá, ele me dá a entender que ele quer continuar exercendo isso de uma forma mais forte. Ele quer ser mais forte ainda. Ou seja, ele quer ampliar mais ainda isso. O rico, eu não sei. O bilionário, o banqueiro que está envolvido com esse esquema também, não sei. Ninguém fala. Por isso que eles querem discutir segurança pública. Político não quer discutir economia. Não quer. Escuta o que eu estou falando. Eles vão levar esse discurso para a segurança pública para não debater economia. Tem um escândalo do banco que o ministro da Fazenda disse que é o maior escândalo da história. Eles não vão mexer nisso. Escuta o que eu estou falando. Aprovação, Não tem que ter aprovação, tem que ter investimento. E seriam privados ou do Estado? Não, os presídios hoje no Brasil são privados, são administrados pelo poder público, né? Então, São mas a servidores ideia é penitenciários. privatizar alguns ou não? Eu não estou nem pensando nisso, porque... Não. Ele não está nem pensando nisso. O presídio vai ser público ou privado? Eu não estou pensando nisso. Tem que pensar, tem que falar se vai ser público ou privado. Então, olha, tá omitindo aqui. Ele não quer entrar no mérito desse assunto. Por quê? Eu acho que eu, como uma pessoa que paga o salário dele, eu acho que eu mereci ouvir. Eu quero saber agora. Ele não está interessado em explicar. E aí, quem me garante que ele vai aplicar isso? Quem me garante que ele não vai privatizar? Ele mesmo não está se comprometendo. Então vai ser uma surpresa, né? Ele vai chegar lá, a gente vai pagar para ver. Você acha que você pagando um funcionário, tu fazer uma pergunta pro teu funcionário? Imagina que você é um grande empresário. Você vai perguntar pro teu funcionário. Comprou a peça? Ele te enrolar. Olha, não sei, tem que ver aí. Não quiser te responder. E aí? Então, assim, para mim ele tinha que falar. Né? Não tô pensando nisso agora, não. Ele tem que falar. Esse pessoal tem uma mania horrorosa, né? De querer dar entrevista e não querer contar as coisas. Engraçado, né? Tu vai dar entrevista e tu não fala. Tu fica rodando. E aí eu que tenho que saber, né? O principal interessado sou eu. Eu que tô pagando salário, eu fico sem saber. Tu já pensou em contratar uma pessoa sem saber dela direito? Tu é o patrão, tu chega pro funcionário e o funcionário não quer te responder. E tu continua lá pagando ele. Que coisa, né? Tem uma prioridade, a gente tem que fazer a lei ser cumprida. A gente tem que manter esses caras mais tempo presos. Porque, Vilela, são sempre os mesmos ali. 80% dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. Só de você tirar eles do convívio social, já vai ser uma sensação imediata.
de melhoria na segurança pública no nosso país. E se nós construirmos 500 mil vagas nos presídios, em presídios brasileiros, se você fizer uma conta ali de aproximadamente, se não me engano, eram R$700 um metro quadrado, alguma coisa assim, eu fiz uma conta para dar com 35 bilhões aproximadamente, você consegue construir essas vagas. Só para você ter uma ideia, Não, eu acho muito interessante que ele esteja disputando a eleição. O irmão dele está lá fora. Estão falando aí que o irmão dele fica tramando contra o país, que ele vai lá ainda para fazer coisas que vai prejudicar o país, e ainda assim ele concorre à eleição. Você não acha isso estranho, não? Eu acho muito antipatriótico isso. Anti-Brasil, anti-Brasil. E aí aceita-se que ele participe de eleição. Que coisa, né? É interessante isso. Como a nossa democracia é. Que a Polícia Federal estima que foi desviado na investigação da Lava Jato são 42 bilhões. Quer dizer, dá para construir esses presídios, ainda sobram 7 bilhões, né, para você usar, para qualificar essas pessoas, dar uma alternativa para que eles deixem a vida do crime em algum momento, que eles se profissionalizem, se alfabetizem, enfim. Não, aqueles que queiram deixar a vida do crime também tem que ter um caminho para seguir. Você acredita nisso? Você acha mesmo que ele vai querer dar educação e sei lá o quê? Esses caras aí são o maior corte de gastos. Esses caras são a favor de Estado mínimo. De onde ele vai tirar dinheiro para isso? Ele não quer resolver nada. Ele quer só potencializar o que já está ruim. O que já tem. Porque, veja, ele está olhando, ele está tendo como referência e está fazendo propaganda lá de El Salvador. Lá não tem isso. Está percebendo aqui uma contradição, não? Se ele quer trazer o que tem lá de fora e aplicar aqui, e lá não tem isso, por que ele está falando isso? Que vai dar educação, vai dar oportunidade. E com que dinheiro ele vai fazer isso? É Estado mínimo, não tem dinheiro. Esse é o discurso deles. Quer ver? Olha isso aqui. Olha. Ó. As promessas de Flávio para a economia. Reformas e mudança fiscal. O coordenador da campanha diz que o modelo atual da Previdência está estourando e afirma que plano econômico será apresentado em março. Ótimo. Essa notícia do mês de março. Olha isso aqui. A equipe responsável da campanha do senador Flávio estuda incluir um programa de governo, estuda incluir no programa de governo novas mudanças nas regras da Previdência e da legislação trabalhista. A sinalização foi feita pelo senador Rogério, coordenador político do projeto eleitoral. Ele dá entrevista e falou assim: segundo ele, um eventual governo liderado pelo Flávio teria como prioridade revisar pilares da estrutura econômica atual, incluindo o sistema previdenciário. O que ele disse? O modelo está estourando. Só posso dizer que vamos ter de revisitar a Previdência. Você acha isso uma boa explicação? Esses caras não gostam de falar nada. Se eles não estão falando nada, é porque eles estão escondendo alguma coisa muito ruim que a gente não pode saber. E se contar agora, talvez não seja eleito. Queima filme. Não dá essa impressão? Porque para mim dá. Promessas de Flávio. Privatização de 95% das estatais e corte de gastos e de impostos. Se ele vai cortar gastos, como é que ele quer manter presídio, dando oportunidade, educação? Isso é gasto. Ele vai tirar isso aí. Como é que ele vai fazer isso? Você quer cortar gasto e quer fazer isso? Eles falam qualquer coisa
para uma plateia de investidores e empresários, pré-candidato apresentou sua agenda liberal para a economia, sem entrar em detalhes. Diz que o ministro da Fazenda, no mínimo, tem que ser igual ao Paulo Guedes. Lá no PTG, o Haddad, eles adoram ir esse pessoal. É o pessoal que manda no Brasil. Você sabia? Você sabia que quem manda no Brasil é eles? Aí você vai me falar assim, mas eu já sabia, banco. Pois é. Mas a questão é que esses políticos não atuam com eles porque eles são capitalistas. O Lula não é. Você acha que o Lula é? Você acha que ele é empresário? Ele não é. Mas ele vai pela via da classe dirigente. Por isso que tem privilégios na nossa sociedade. Excepcionalidades que a Constituição só limita a gente. Eu já falei isso em outros vídeos, eu não vou adentrar aqui não. Assista os outros vídeos que eu pauto muito isso. Então você perceba que ele vai lá falar para esse pessoal que é estado mínimo, corte de gastos. Se é corte de gastos, como é que ele vai fazer isso? Contraditório, né? Então, assim, óbvio que eu estou reduzindo, estou falando só da parte criminal, tem a parte da educação, tem, tem a parte social, tem a parte familiar, tudo isso. É corte de gastos. Que parte é essa daí? Que ele vai fazer o quê? É estado mínimo. Só não é mínimo para segurança na zona periférica. Na zona periférica. Isso acaba, de uma forma ou de outra, impactando em índices de criminalidade. Eu estou falando aqui apenas de uma vertente, que eu acho que a gente consegue dar um passo importante agora com a entrada em vigor dessa lei. E o pessoal, quando você fala nisso, quais são as críticas em relação a esse medo da buquelização aqui do Brasil? Eu acho que quem tem que ter medo disso é o vagabundo, né, cara? Então, assim, os defensores de direitos humanos têm que entender que a gente tem que defender direitos humanos para as pessoas que estão sendo vítimas hoje, que estão morrendo por nada, cara. Olha, esse discurso não está alinhado com as regras do Brasil. Se ele é uma pessoa que zela pelas regras, ele deveria estar com base na Constituição. E perceba que ele, como um agente público do Estado, como um senador e como o pretendente a ser presidente, ele tem discurso de exclusão. Ele quer um tratamento diferenciado nas zonas periféricas. A gente não vive estado de exceção. E isso não é autorizado pela Constituição, não. Perceba que eles falam isso sem pudor nenhum. E a gente naturalizou. Né? Então, como ele fala que tem que neutralizar o vagabundo, quem agora vai falar que não deve fazer isso, né? A pessoa vai... A gente já torna isso normal. E não está certo. Isso não é normal. Entende? Isso não é normal. Tomar seu celular na rua, você entrega o celular, não foi com a tua cara, você é playboy, te dá um tiro na cabeça. Exato, tem vídeo do cara entregando o celular, um ciclista e tomando tiro. É. Vídeo, porra, o cara arranca um pai do banco do motorista do carro, joga no chão, dá tiro na cabeça na frente da filha que tá. Isso é ineficiência do Estado. E o Estado é tão descolado da realidade que os números de furtos de celular são altos e eles ainda atrelam um troço de Pix para celular. Ah, é uma coisa boa, mas, pô, faz isso com segurança. Hoje em dia o celular é uma ferramenta de trabalho. As pessoas costumam ter o trabalho delas no celular. Sabe, não dá. Sabe, não dá. Eu vou voltar aqui porque eu fiquei no troço do celular. Exato, tem vídeo do cara entregando o celular, cara, um ciclista e tomando. Ah, sim. Então, se está acontecendo isso, o Estado foi ineficiente. Não está conseguindo cumprir com o que determina a Constituição.
E como ele sabe que está errado, o presidente, o governador, não importa quem seja. Quem estiver lá vai estar errado, não importa quem seja. Então, ele tem que terceirizar a culpa. Então, ele vai no bandido, zona periférica, organização. Então, ele terceiriza. Ele joga para a zona periférica. E que muitas vezes é o próprio Estado que cria essa zona periférica. Não podemos esquecer na época da escravidão. Os negros ficaram abandonados. Começaram a se afastar da sociedade. Porque eles foram afastados pela sociedade. Então o Estado cria isso. Eu estava falando no vídeo anterior que o governo está fazendo corte, tá bloqueando dinheiro para pagar os juros da dívida pública. E que isso está... e atrelar o crescimento do salário mínimo ao arcabouço fiscal no máximo de 2,5% causa míngua o dinheiro das pessoas. Ao ponto de você dar um aumento de R$100 no salário. Isso leva as pessoas a estresse, depressão, ansiedade, problemas mentais. E o governo corta, sabe da onde? Da saúde. O governo bloqueia o dinheiro da saúde. Então, o responsável por causar a doença é o governo, é o Estado. E ele mesmo causa a doença e tira o tratamento. Que coisa, né? Você reparou nisso? Pesquisa aí. Cortes do governo. A saúde sempre está no meio. Sempre está no meio. E aí eu fico vendo o presidente rindo, né? Com puta banquete lá, né? Ai, que comida linda, gostosa, né? Pois é. E o leite, 1 litro de leite, quase R$8. Que absurdo, né? Um tiro, Isso aí que dá, ó. Esses são os nossos políticos, tá? Vídeo, porra, o cara arranca um pai do banco do motorista do carro, joga no chão, dá tiro na cabeça, na frente da filha que tá ali do banco do carona. Pô, não dá pra ter tolerância com esse tipo de coisa a mais, entendeu? E como é que lá em El Salvador funciona? Eu perguntei pro ministro da Justiça lá de El Salvador, vem cá, como é que foi esse pessoal de direitos humanos? Não, eles chiaram aqui, mas nós tínhamos a legitimidade da população. A população elegeu o Bukele para fazer isso. Então, é uma coisa que eu vou trazer na pré-campanha, a campanha inteira. Se o brasileiro escolhe... Então, ele quer trazer, mas lá não tem esse troço de educação. Então, ele não quer trazer. Ele quer trazer ou não quer trazer? Ele quer copiar o modelo de lá ou não quer? Olha o discurso desse cara. Como é que eu vou acreditar nele como presidente? O cara fala uma coisa, depois fala outra. Ele fala qualquer coisa. Incrível. Sem pudor nenhum. Escolher esse caminho, é isso que eu vou fazer. Tá? A mega operação, para você, meio que deu um norte pela opinião pública em relação à mega operação que aconteceu no Rio? A gente no Rio de Janeiro estava sufocado. A gente estava esperando um lampejo de esperança de novo. Pô, vamos conseguir. A gente estava sufocado, a gente continua sufocado. Essa operação não resolveu nada. Ele fala como se aqui tivesse uma maravilha. Olha, a gente estava sufocado, aconteceu a operação, tirou o nosso sufoco. Eu estou ouvindo helicóptero aqui. Tá voando aqui em cima. 7 horas da manhã. Eu não moro em zona nobre. Eu não moro em área nobre, não. Ele tem que se decidir o que ele quer fazer com esse projeto. Ele quer copiar, não quer copiar. Ele vai ter dinheiro, depois fala que não tem dinheiro. Como é que vai ficar isso? Que tipo de presidente é esse? Eu vou fazer, depois não vou. Vou aplicar o modelo de lá, mas vou fazer assim. Então ele não vai. Ele vai adaptar? Ele vai copiar?
Ó, tô falando, hein? Esse pessoal não tem compromisso com o povo, hein? Escuta o que eu tô te falando, hein? Sair dessa areia movediça que a gente está aqui. Os criminosos estão mandando em tudo. Não tem mais lugar, não tem mais horário. É violência para tudo quanto é lado. Essa sensação, né? Então, quando vem essa operação, e a polícia fez um trabalho bem feito, fez um trabalho exemplar. Eles fizeram uma estratégia ali, né, para tentar prender. Eles foram cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão naquela localidade lá no Rio de Janeiro. Então, foi na madrugada um tiroteio. Mas ele falou atrás que estão com dificuldade de prender. Ele não falou isso. Que tem mandato e mandato, não sei como é que se fala isso, e que eles não vão. Porque falta dinheiro, falta investimento, falta equipamento. De repente a polícia do Rio teve. Que coisa, né? Quanta contradição, né? E olha, eu analisei o cara do BOPE. O cara, pelo que ele falou, a polícia não tem treinamento, não tem. Você acha, ó, eu vou botar um card aqui se eu lembrar, o card do cara do BOPE. Mas olha só o que ele fala. Não, a gente ficou 9 meses estudando a região. Eles têm drone. Ah, tem drone? Tem. A gente ficou 9 meses estudando. A gente que ele fala, não ele, né? A gente, o BOPE, né? Não, a gente estudou e tem drone. 9 meses, E aí a gente foi lá fazer a operação. E o que aconteceu? Eles começaram a jogar coisas em cima dos policiais. Você acha isso inteligente? Você fica 9 meses vendo que tem drone que joga coisas. E aí o que você faz? Você manda o policial ir lá. Mas tu manda sem nada. Sem proteção, sei lá, um capacete, talvez. Então, assim, é despreparada. Não tem preparo. O cara dando desculpa. Não, porque em 2000 não sei quando a gente pediu um veículo do exército, não mandaram. Se eles tivessem feito o que fez antes, a gente ia resolver. Mas se foi usado antes, não resolveu antes, por que vai resolver agora? Assiste lá o cara do BOPE. Ele vai falar isso. Que coisa, né? No meio do matagal, quem tá no meio do matagal de madrugada, portando um fuzil, não tá fazendo turismo, né? Então, assim, houve ali o confronto. Olha, se a polícia está andando na rua e de repente encontra maus elementos que vão agredir a polícia, é uma coisa. A polícia precisa revidar. Se o mau elemento tá lá na zona periférica e a polícia não vai, nada acontece. E se a polícia vai, aí ele vai reagir. Então a polícia está provocando. Entende? São situações muito diferentes. São coisas muito diferentes. Uma coisa você é pego de surpresa. A outra você vai com a intenção de fazer. E eles, esses policiais aí, eles põem na rede social a operação maravilhosa de super inteligente deles. Chegam lá, a primeira coisa que eles vão fazer é ver uma casa de um morador para se esconder, para se proteger. Então o agente vai se expondo e usa o morador junto, expõe o morador junto. Eu não acho isso uma operação inteligente. Eu acho que está tudo errado nessas operações. O policial não tem a vida dele preservada. O morador não tem a vida dele preservada. O bandido não tem a vida dele preservada. Então o Estado não preserva a vida de ninguém. Ninguém, nem do policial. Eu analisei aqui o governador de São Paulo. Vai lá ver o vídeo. Os caras não têm pena nenhuma. Morreu. Herói. Juro? Vai ver o vídeo deles. Enfim, felizmente não teve
inocente ali que foi morto. Infelizmente tivemos policiais baleados. Olha lá. Ah, infelizmente, policiais baleados. É assim, não é nada. Morreu, coitado. É, grande herói. Eles não têm problema nenhum. Eles não têm receio, não têm preocupação. Não zela a vida do policial. Eles não se preocupam com nada. Eles só querem espetáculo e mídia. Né? E os marginais aí que resolveram enfrentar a polícia foram neutralizados, foram mais de 120. É recorde de apreensão de fuzil. Enfim, foi uma operação cheia de problemas. Pessoal pedindo informação, não mandam. Pedindo acesso à câmera, a câmera do policial, não mandam. Tudo estranho nessa operação, que ele tá achando lindo. É assim que ele quer botar a educação? Reassocializar o marginal? É assim? Pra mim foi uma operação que tinha que ter mais umas 200 dessas aí. Não, tem que ter mais de 200 de operação dessas. Mas ele não estava com discurso de educação. Por que ele não fala temos que lutar para dar educação, dar chance? Ele não quer, ele quer mais operações dessa. Um troço desastroso. Então, assim, você perceba que essa coisa de educação, ele não vai fazer isso. E não é uma coisa nem que ele frisa. Ele quer o pior. Ele quer a inconstitucionalidade. É isso que ele quer. Para começar, dá jeito. Vamos então à pele da... Eu só posso concluir isso. Essa é a conclusão que eu faço. Porque perceba como ele é muito mais ele é muito mais próximo da ideia do que o El Salvador fez. Ele quer trazer isso para cá. Quando ele fala educação, é a balela, né? É, balela. Ele quer reprimir zona periférica. Ele não quer nem fazer um estudo dos presídios, do tipo de pessoas que estão nesses presídios. Então só posso concluir que ele quer botar mais gente periférica lá. Ninguém propõe rever nada. É só prisão. É gasto de... Estado mínimo. Não pode gastar. Segurança. Dinheiro. Pra dar pra rodo. Constrói presídio, deixa o camarada há 70 anos. Vem cá, isso não gera custo pro Estado, não? Deixar o cara lá, ele vai ficar sustentando o cara? Então, olha, é um discurso muito sem pé na cabeça. Não tem lógica. E geralmente eles não têm lógica mesmo. Misoginia. Você foi muito criticado pela tua opinião sobre. Não, ele foi o seguinte, né? O que aconteceu ali, Vilela? No Senado, foi bem no dia que o meu pai teve a domiciliar humanitária autorizada, né? Eu estava ali dando entrevistas, né? Explicando, comentando, né, o que tinha acontecido. Obviamente estava com foco naquilo e estava tendo a votação desse projeto no Senado. E aí eu não estava prestando atenção na pauta, minha assessora falou, votação nominal aqui agora. Estava dando entrevista, não estava prestando atenção na pauta. Então, meu irmão, não vota. Porque se você vota distraído, então vai ver, você está comprometendo coisas do nosso país. Porque você não está vendo que você está votando direito. Ou você dá entrevista, ou você faz com o que você é pago para fazer. E eu acho que você deveria estar lá votando. Dá entrevista depois. Depois do teu horário de serviço, você dá entrevista. A orientação é voto sim do partido. Mas eu pensei, cara, tinha uma emenda do senador Portinho que ia... Olha, essa emenda é ridícula. Eu analisei um senador aí de direita, amigo deles, falando desse troço aí que eles querem botar, que é uma coisa que já até existe. No vídeo eu explico, se tudo der certo eu publico esse vídeo amanhã. Mas eu explico lá, é uma besteira, não vai mudar nada. É tudo para despolitizar. Tudo isso aqui é despolitização. Se o político ele não é sincero, se ele é contraditório, ele está despolitizando. Porque fazer política não é isso.
Fazer política não é chegar, olha, eu vou fazer o que eu não vou fazer. A pessoa fala que vai fazer e não faz. E isso não é política, isso é malandragem. Isso é querer enganar os outros. Isso é tudo menos política. Resolver, ou pelo menos resolver grande parte desses problemas que esse projeto tem, tá? E eu não vi ali no Senado espaço, Quais são os problemas que esse projeto tem? Não sei, ele não fala. Então, eles falam qualquer coisa, de qualquer jeito, né? A gente paga o salário deles, eles falam o que quiser, do jeito que quer, e a gente fica sem saber. Qual é o ponto de vista dele dessas coisas erradas que tem nesse projeto? Tem, não sei, ele não quer falar. Mas quer ser presidente, né? O dinheiro ele quer, né? Dinheiro e poder ele quer, né? Para fazer a alteração, a votação ia ser aprovada, e a esquerda estava ali pronta com o discurso para me atacar como se fosse contra as mulheres. Olha lá, a esquerda é feia. A esquerda é horrível. Eu sou de direita que sou bom. Isso é despolitização, tá? Você é a favor de qualquer projeto, Vilela, que vá em defesa das mulheres. Eu acho que esse não é o caso de verdade. Tanto é que eu sabia que ia para a Câmara, eu sabia que lá ele vai ser alterado, se é que ele vai ser colocado em colocado em votação. E aí o que aconteceu? Acabou que foi uma votação esmagadora. A gente estava esperando fazer a votação nominal na emenda do senador Portinho, que ia ser votada depois desse projeto. E acabou que eles fizeram a manobra, pediram votação nominal no projeto principal. Para mim, essa coisa aí desse senador que ele tá falando, esse projeto aí, é só para garantir que a excepcionalidade da religião. Porque eles não podem chegar lá e falar assim, olha, eu quero dar um destaque aí nesse troço para garantir a religião. Quero garantir a religião, que na rua você não pode praticar crime, você não pode ser homofóbico, você não pode, mas lá dentro do templo você pode, porque isso foi permitido. Então lá você tem uma excepcionalidade no templo. O templo está acima da Constituição, entendeu? E ele não pode falar isso. Imagina, ele vai falar isso. Então ele vai incluir um monte de coisa, né? Inclusive ele deixa a religião lá para trás. Bem por último, né? Talvez para dar aquela sensação, olha, ele deixou a religião, nem botou em primeiro, então a preocupação dele não é essa. O pessoal acha que a gente é bobo, né? A gente não conseguiu botar a emenda. E assim, Agora, é claro, né? É essa impressão que eu tenho, porque eu acompanho eles no Senado, na Câmara. Então, eu sei qual é o discurso, eu sei qual é a intenção deles, eu sei que lado eles privilegiam da sociedade. Tu percebe. Tu passa a acompanhar, você percebe. Então, eu acabo deduzindo isso. Até porque essa questão de troço de... Eu já falei que esse troço de só botar lei não coíbe ninguém de fazer crime. Isso é fantasia, isso. É fantasioso. Se reprimir, criar lei, impedisse de fazer crime, não teria crime. Entendeu? Simples. A gente não pode ignorar a dor e um sofrimento real que existe das mulheres que são atacadas covardemente, não só nas redes sociais. São atacadas fisicamente. São agredidas aí por companheiros covardes. Sim. São mais vítimas de assaltos, por exemplo, porque os marginais... Olha, esse troço de assalto aí, mais vítimas, não é isso que as pesquisas da violência contra as mulheres falam. O que lá diz, pelo menos em grande maioria dos casos, são pessoas de convivência íntima da vida da mulher. Na grande maioria dos casos. Imaginam que vão encontrar menos resistência ao assaltar uma mulher do que assaltar um homem ou assaltar alguém armado, né? Então, assim, foi nesse contexto ali que eu dei esse voto, mas confiando que lá na Câmara dos Deputados esse projeto vai ser radicalmente alterado ou vai ser rejeitado, se é que ele vai ser pautado.
Então, assim, foi ali uma decisão, foi tomada pensando rápido, mas... Ele toma decisões pensando rápido. Coisa, né? Quantas coisas ele não votou rápido, sem prestar atenção? E perceba que ele fala isso sem problema nenhum. Você já pensou você ter um funcionário que chega lá, parafusa um troço errado, aí mata um cliente, né? Vamos supor, matou um cliente. Imagina a situação, você é um patrão. Imagina essa situação, você é um patrão e você tem um funcionário. O funcionário apertou a peça lá do carro defeituosamente. Um cliente comprou o carro e morreu. Explodiu o carro, por causa do parafuso. Vamos botar assim, explodiu o carro. Aí você chega para cobrar o teu funcionário e ele não quer dar explicação. Ô, você parafusou errado, né? Você foi o último a mexer ali. Não, eu não. Ô, volta aqui, me explica aqui. Não, não deu. Não deu o quê? Não deu. Aí fica por isso. Fala qualquer coisa e não dá satisfação. Você já pensou isso? Você ser um chefe de um lugar, um patrão e um funcionário agir assim com você? Que coisa, né? Certamente essa não é uma lei que vai proteger as mulheres, tanto é que eu tenho um projeto de lei que aí sim eu entendo que protege as mulheres, né? O projeto dele é maravilhoso, né? Da direita, a direita é linda, feia a esquerda que é feia, ele é cheiroso. Criticaram depois também por esse outro projeto que eu tenho, que na verdade é o seguinte, quem não fica revoltado, Vilela, quando vê esses vídeos de uma mulher que, sei lá, tá no elevador, sim, e é espancada por um cara, sequência de soco, a mulher fica toda arrebentada. O que eu digo no meu projeto? Olha, se chegar uma situação dessa, tá solto no dia seguinte. O delegado de polícia pode, na hora, conceder uma medida protetiva para esse cara não chegar perto dela. Claro. Já acontece isso hoje. Sabe o que acontece hoje em dia? Você tem a medida e não tem fiscalização. Aí sabe o que acontece? O pior. Então hoje não tá dando certo. Não tá impedindo nada. E a gente não pode esquecer que é corte, é estado mínimo. E ele vai ter dinheiro para investir isso no estado mínimo? É estado mínimo ou não é mínimo? Aonde que vai ser mínimo e onde não vai ser mínimo? Eu quero saber. Ele não quer explicar aqui, né? Ele não está interessado em falar disso agora. Claro. Né? E aí dá 24 horas para um juiz confirmar ou não essa decisão. Aí começaram a me atacar dizendo que eu sou feminista, né? Que eu sou... Não, cara, eu vou votar a favor de qualquer projeto de lei que eu entenda que defenda as mulheres, esse especificamente da misoginia. Eu concordo, né, que não defende as mulheres, mas foi esse o contexto que eu te expliquei aqui, contando que ele vai ser alterado lá na Câmara para evitar essa construção de uma narrativa falsa contra mim, já que nesse momento eu estou na condição de pré-candidato à presidência da República. E você acha mesmo que em eleição ele vai falar, não, eu vou votar contra o projeto das mulheres? Parece, né? A questão é que até onde ele tá falando a verdade não tá, porque ele é muito contraditório. Ele fala uma coisa, depois fala outra, ele quer trazer um modelo lá, mas quer fazer uma coisa diferente. Então fica uma coisa assim que ele quer fazer, mas não quer fazer. Fica muito estranho. Mas assim, não vou, com muita tranquilidade, eu vou defender aquilo que eu acredito. E mais uma vez, as mulheres podem ter certeza que esse endurecimento da legislação penal que eu vou fazer também também não vou manter esse projeto, vai abranger também medidas concretas e reais que vão permitir que essas mulheres não sejam mais vítimas de violência ou de feminicídio, tomar medidas que vão garantir autonomia financeira para essas mulheres não precisarem mais ficar pesando, Vilela. Pô, o cara tá meu marido, meu namorado, meu companheiro tá me enfiando a porrada todo dia em casa, mas eu dependo dele financeiramente. Não tem condição de sair. Tem que achar um jeito... E como é que ele vai fazer? Ele vai dar dinheiro pra mulher? Como é que ele vai fazer pra tirar ela, pra ela ter autonomia e ter dinheiro pra sair? O estado mínimo que ele quer propor? Estado enxuto. Como é que vai ser isso? Tem que abraçar essas mulheres, com certeza, e dar uma condição para ela poder caminhar com as próprias pernas, não depender mais de um covarde desse resto da vida. E o Estado tem que proteger essa mulher. Então, nesse aspecto, é que eu vou estar sempre do lado, defendendo as mulheres, sempre que eu achar que é o caso. Eles acharam... Você acredita mesmo? Vamos ser sinceros agora. Você acha mesmo que ele está sendo sincero, que ele está falando a verdade? Eu não sei. Eu não voto. Meu voto, esse daqui não vai ter. Como é que eu vou votar numa pessoa que quer fazer A,
mas vai fazer B, mas tá se inspirando no A. E tem um que fala que o banqueiro e empresário que é estado enxuto, mas quer construir presídio, não tá preocupado em esclarecer se vai ser público ou privado. Eu não voto. Eu acho que você tem que pensar bem quem você vai votar. Analisa bem as coisas que essa pessoa fala, tá? Analise bem, que é importante você saber em quem você vai votar. Eu tô numa difícil decisão, né? Eu não me identifico com ninguém. Ninguém respeita nada. É tudo em benefício próprio. Por isso que o país está o que está. Olha, gente, esse ano é eleição. Vai ser muita despolitização, pelo visto. Mas eu acho bom que eles, pelo menos, eles vão aparecer mais. Né? A gente analisa aqui e vê, né, qual é a intenção, o que está escondendo. Quando ele quer falar, não quer dar satisfação. Né? Político aqui no Brasil, ele não gosta de dar satisfação, não. Ele quer dar entrevista, mas não quer dar satisfação. Então ele só é bom para aparecer. Para dar satisfação pro patrão, não. Que coisa, né? Aí senta lá e é patrimonialista, né? Aí senta, toma conta daquilo, né? É dele. Se apossou, é dele. A gente põe ele lá e ele se apossa. Aí esquece da gente, né? Vamos ficar de olho, hein, gente? Vamos ficar de olho. Então é isso. Tchau.